Olá, sejam muito bem-vindos a essa parte da aula, capítulo 3, aula 1, na qual nós falaremos um pouco mais sobre a questão de leitura, para que nós consigamos aí estabelecer uma escrita fundamentada. O objetivo desta aula é apresentar as técnicas de leitura para facilitar os mecanismos de interpretação. Vejamos, pois, pela leitura, as pessoas conseguem desenvolver o ato de se comunicarem melhor, tanto da parte da oralidade, como também na parte de produção textual. Lembre-se que a leitura, ela gera autonomia, ela gera credibilidade para que você consiga atuar frente à sociedade e inserir dentro daqueles aspectos sociais que nós havíamos comentado no comecinho das nossas aulas. O que é importante, antes de tudo, antes de mostrar algumas técnicas de leitura, vamos voltar lá um pouquinho na questão do modelo trazido aí por Jacobson, nosso linguista. Independente dos aspectos da oralidade e dos aspectos da escrita em si, é importante que nós compreendamos que hoje nós vamos abordar a questão do conhecimento da mensagem. Como que o indivíduo se faz autônomo frente ao conteúdo através da leitura? Ainda que o emissor compreenda perfeitamente quais são as características do receptor, ele não pode abrir mão do estilo de comunicação que ele tem que adotar mediante ao conteúdo, mediante, portanto, a boas práticas de leitura, tá? E para isso nós vamos trazer alguns teóricos do que Pearson, na qual, lá de 2002, trazem teorias importantíssimas que defendem a questão de inserções de algumas práticas de leitura que trazem melhores acomodações de conhecimento e melhor postura para o comunicante. Então vamos lá. Primeiro ponto importante para você conhecer e entender o aspecto de leitura. Pensar em voz alta. Não existe outra forma de registro na qual ativa os nossos modelos cognitivos, o desenvolvimento da nossa mente. Quando nós pensamos alto, em alta voz, a gente começa a interpretar aquilo que precisa ser colocado aí dentro dos nossos modelos mentais, a acomodação do conhecimento. A imposição da voz no processo de leitura em tom alto, ela colabora com a atenção do leitor. Ela faz com que todos aqueles elementos dispersivos que nós comentamos em aulas anteriores, eles ficam de lado e aí assume uma outra postura, uma outra importância, o conteúdo, a semântica do que há de ser lido. Então é importante, porque à medida que nós vamos lendo em voz alta, nós vamos programando o nosso cérebro a trazer um desenvolvimento cognitivo e eliminando aí a questão da dispersão. Outro elemento importantíssimo é, após a leitura, trazer algumas evidências para que se faça e que se pratique a análise da estrutura textual. Que tipo de texto que é esse que eu estou lendo? Qual é a mensagem que esse texto propõe? Quais são os objetivos do texto? Qual que é a ideia do autor? Qual que é a interferência do autor sobre aquilo que foi escrito? Conforme a condução anterior, os questionamentos acerca do tema é algo que gera discussão, estimula o leitor a identificar os pormenores do texto. Não basta olhar o texto em si e achar que somente aquela ideia é a ideia fixa. Nós precisamos entender o que o texto traz por detrás do texto. Todo texto ele tem elementos pormenores que exigem que o leitor vá atrás, decodifique conforme aqueles processos que nós trazemos enquanto receptor. Vejamos, pois, o emissor, ele assume na produção de texto, ele assume o papel fundamental que é de produção de texto. Então, ele tem que ter um conhecimento assíduo do texto, e para isso, boas análises para que ele consiga convencer o receptor que agora não mais ele dá aquele feedback muito momentâneo da oralidade, ele começa a dar feedbacks de interesse. Então é interessante este tipo de leitura ou não é? Então é importante que a gente compreenda essas duas vertentes aí agora, no outro cenário
que é o cenário do texto e da leitura textual. A discussão com outros elementos do tema, a busca pelo formato diferenciado com outros autores, abordam o mesmo tema. A gente pega um tema e aí o que nós temos que olhar? Os diferentes autores e as tratativas diferenciadas que os autores aderem àquele ou incorporam aquele modelo de escrita. E aí a gente, olhando várias opiniões, a gente consegue se colocar enquanto comunicante agora no aspecto textual. Seleção dos pontos-chave da discussão de pesquisa, aquilo que a gente fala sempre, né? No abstract keywords ou num texto comum, as palavras-chave, elas fundamentam o leitor. Quando você bate o olho naquelas palavras-chave, você consegue desenvolver um esquema de leitura e consegue fazer lembretes importantíssimos para que tudo isso o ajude a exercer uma escrita mais fundamentada. Antes de qualquer produção textual, o resumo da leitura, ele garante um lembrete do que foi absorvido durante a pesquisa. Então não basta pesquisar, nós temos que exercer a prática do registro da pesquisa, para que haja garantia do conhecimento. Aqui nós temos um exemplo, o nome do trecho, covardia, e rapidamente eu vou ler aqui. Passeavam dois amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz, ele se lançou sobre eles. Um deles trepou numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho. Deixando-se cair ao solo, fingiu-se morto. O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas como este retinha a respiração, julgou-o morto e afastou-se. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore, o perguntou, agracejou ao companheiro. Que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. Olha só, um texto bem interessante, bem dinâmico. Aqui nós temos o quê? Fazendo aquela análise prática, a narrativa, né? O estilo de linguagem é um estilo formal com uma ideia de passar uma mensagem, né? A mensagem primeiro porque ele teve atitude em exercer uma prática para poder eliminar o bicho que naquela situação era uma situação de risco. E a outra ele aproveitou para trazer uma certa lição de moral ao amigo que tanto fez, né? Que fugiu e o deixou ali frente ao risco. O estilo de linguagem formal, a função de linguagem que nós utilizamos aqui é uma linguagem referencial. Bem bacana, as palavras-chave que eu selecionei quando eu fiz essa interpretação de texto eram dois amigos, nós temos a presença do urso, nós temos a árvore como elemento de fuga do amigo e o fingiu estar morto e a covardia. Quando eu bato o olho nessas 5 palavras, eu consigo, pelo meu modelo mental, entender e interpretar aquilo que foi dito antes. Então é importantíssimo que, além das práticas de leitura que nós fazemos, nós estabelecermos um melhor esquema para estruturar aquilo que foi absorvido enquanto conhecimento, né? Para que, quando eu vou passar do trâmite da leitura e interpretação para o registro formal de tudo isso, que eu consiga ter segurança na minha escrita e na minha produção textual. Bom, ficam aí as dicas para que você aprecie ao longo, né, dessa segunda parte do curso, aí mostrando um pouco mais a questão da produção textual. Acompanhe o guia didático, façam leituras e busque essa atividade de inclusão de conhecimento para que você se torne uma pessoa diferencial. Até mais e muito obrigada pela tua participação. Olá! Na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre algumas técnicas de leitura e agora nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre a leitura e a interpretação de texto para que aí sim a gente entre na parte prática, que é a produção em si. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é apresentar as metodologias de leitura e interpretação para facilitar os processos de escrita. Primeiramente, o que é importante nós considerarmos neste processo? O sentido do texto, ele é construído através da interação entre sujeito e texto. Olha só,
Um pouquinho diferente da relação da oralidade, na qual nós abordamos em aulas passadas. O sujeito eles se interagem com o meio por meio da comunicação da fala, por meio da comunicação oral. Na comunicação escrita, nós temos o quê? A interação do produtor textual com o leitor através do texto. Então, o texto é o elemento meio, e aí eu diria que é muito mais difícil gerar essa interação, porque nós temos aí embutido nos registros muita subjetividade, muitos julgamentos, algumas diversidades de argumento, algumas obscuridades de interpretação e de registro em si. O desenvolvimento da leitura e interpretação sempre estará vinculado aos sentidos do leitor. Então, existe o quê? Existe uma prática particularizada. Quando eu escrevo, eu vou colocar o meu ponto de vista. Ainda que exista uma base sobre isso, ainda que eu siga com os embasamentos teóricos dos conteúdos, eu vou colocar os meus interesses sobre o texto. E aí surge um desafio para nós, escritores, e para nós também, enquanto leitores. Qual que é o interesse e quais são os objetivos da pessoa que produz? Nem sempre esses objetivos entre produtor textual e receptor do texto, eles estão integrados. E aí eu tenho um elemento dispersivo também presente no texto, como nós vimos na linguagem oral. Aqui eu tenho um exemplo muito claro disso, que é por que o texto ele é subjetivo. As diferenças de mundo são diferentes. Nós temos as nossas vivências, as nossas particularidades, e aqui a gente traz um modelo que de repente justifica. Nós temos a figura do Garfield aí, né? Cuidado com o cão, ele faz a leitura do texto e aí tá. Quando ele morde, arranca pedaço, mas tudo é negociável. Na cabeça do gato, tradução, é bom sempre trazer um bife. Olha lá, vejamos a diferença. Essa leitura, ela traz o que? Ela traz variação de sentido de acordo com o receptor da leitura, de acordo com o leitor. Então, não foi esse o objetivo, de repente, de quem colocou aquela placa, cuidado com o cão. Mas ele, nas suas particularidades de cão, ele estabeleceu uma interpretação e um sentido muito vinculado às suas particularidades. Então, não é tão simples produzir um texto e nem interpretar, porque nós temos linhas que, na verdade, pode trazer semânticas diferenciadas por meio do quê? Por meio de registros sintáticos que dão essa conotação de ambiguidade, de duplo sentido e de particularidade. Ele abre para que o leitor tenha diferentes interpretações. O que a leitura pode proporcionar ao leitor? Primeira coisa importantíssima, autonomia. Quem lê tem autonomia. Quem lê tem o direito de defesa. Quem lê tem embasamento para se defender. E aí é que tá. Quem lê tem o desenvolvimento crítico. Quem lê ganha confiança no processo da interação social. Então, olha o quão é importante estabelecer aí um vínculo com a leitura. Quando a gente fala de desenvolvimento da pessoa, não tem como desvincular isso se não fizermos da melhor forma por meio da leitura. E aqui eu tenho um exemplo de um texto que fala sobre as práticas de leitura muito integrado, e mostra o quê? A integração entre a organização e a sociedade e as suas mudanças. O aspecto do leitor hoje ele mudou. O leitor hoje ele quer informações concisas, ele quer informações práticas, ele quer informações que sustentem as suas intenções. E nem sempre quem produz o texto consegue verificar e entender essas particularidades de quem lê, tá? E aí nós temos sempre que seguir com alguns questionamentos quando nós fazemos leitura. Qual é o tema do texto apresentado? Qual é a problemática do texto? Qual é o objetivo do texto? Todo texto ele tem que ter essas 3 questões respondidas. Só assim ele consegue evidenciar que ele é um texto bem construído e com um objetivo determinado, porque ele guia o leitor para as práticas sociais.
Quando ocorre a integração entre emissor e receptor no processo de leitura? Olha só, é muito difícil, conforme eu já falei, né? Essa interação na prática ela é muito fácil porque você recebe o feedback instantâneo, naturalizado, por meio de gestos. Já no contexto escrito, é muito complicado. Então, nós temos que ver o perfil, fazermos o nosso texto para que aquele perfil seja atingido, né? E aí promover algumas ações de interpretação e análise para ver se de fato as pessoas compreenderam aquilo que eu fiz. O estilo de linguagem adotado e a seleção de tema atual, com embasamento em estudos, garantem a credibilidade e o interesse do leitor. Eu tenho que ser firme quando eu escrevo, da mesma forma quando eu falo. As pessoas têm que acreditar em mim. Só que assim, a fala ela é dinâmica. Então, na questão de planejamento, ela é muito mais difícil. O texto não. O texto, ele tem um tempo para que a pessoa produza, planeje. Então é assim, nós temos que organizar as nossas estruturas para garantir a credibilidade. Então, de uma certa forma, o que é planejado, ele pode ser moldado, ele pode ser corrigido, e talvez isso facilite aí no processo de produção. O ato de ler e interpretar facilita o posicionamento do produtor textual nas defesas de qualquer argumento. Então, ainda que nós tenhamos algumas razões, né, para participar de um processo seletivo, de uma palestra, para participarmos aí de qualquer lugar que tenha um objetivo específico, é importante que nós nos planejemos para que nós consigamos conduzir a questão de uma oratória favorável. No texto escrito eu também preciso fazer isso. Então, assim, ler boas referências ajuda a nos posicionarmos em diferentes situações. Obrigada pela tua participação, eu espero você na próxima. Até mais! Olá! E chegou a hora de nós começarmos a colocar em prática os registros na qual nós comentamos até agora. O objetivo da aula de hoje é mostrar como que nós conseguimos registrar as práticas de leitura para que mais à frente a gente faça a produção textual. Então vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo de nós considerarmos é que toda leitura ela precisa criar registro. Porque o que acontece? Isso facilita na hora que eu vou produzir. Então fica muito mais fácil. Ao invés de eu voltar a efetuar as leituras de livros e artigos, eu ter um fichamento ou um registro de algo resumido para que facilite na hora que eu vou fazer a minha transcrição, a minha produção de texto. Fichamento. A seleção do tema a ser estudado interfere na confecção do fichamento. Então é importante que o fichador sempre apoie nas leituras de temas. Então, quanto mais leituras nós fundamentarmos, melhor será a minha estrutura de fichamento. Dessa forma, ocorre a maior afinidade com o tema, a seleção, e aí fica muito mais fácil para eu conseguir produzir o tema. Vale destacar que quanto maior for o número de pesquisa, melhor será a minha produção, melhores embasamentos eu terei. Então vejam, a prática da leitura, ela também vai colaborar para que eu consiga desenvolver as minhas paráfrases, que nada mais é do que a reescrita. Eu conservo a semântica do autor e aí eu vou fazer, dentro dos meus modelos de comunicação, eu vou incorporar a minha escrita, os meus modelos e a minha produção textual. É importante que você perceba o seguinte: na produção textual, o conceito ele tem que ser conservado porque o autor escreveu. Eu posso reescrever, eu posso trocar as palavras, mas o pensamento central, a semântica, o conteúdo, ele pertence ao autor na qual estou estudando. Então, olha só, parafrasear é isso, é você ter a técnica de reescrever, conservando o conteúdo do autor. E aí, como que ela acontece? Por meio de sinônimos ou por meio de antônimos. E aí nós temos um exemplo importante. O gato e o cachorro parecem confusos com a correria da casa. Eles se isolaram no local. Então, olha só, aqui eu elimino o aspecto de repetição, quando eu faço a paráfrase,
e eu conservo o sentido da frase. O gato e o cachorro, eles são substituídos por eles, pelo pronome pessoal, ok? E aí eu tenho o seguinte, a casa, ela é substituída pelo local. E aí é que tá, eu utilizo os meus mecanismos, os sinônimos, para poder gerar a paráfrase e não ficar aquela redundância toda e cansando, né, o leitor. Os mamíferos da casa estão atônitos mediante ao tumulto do local. Ambos permanecem afastados. Então veja, na primeira frase eu elimino os índices de repetição, ok? No segundo, eu reescrevo a mesma frase utilizando sinônimos. Gato e cachorro eu troco por mamíferos. Confusos eu troco por atônitos. Tumulto no local, correria da casa. Eles se isolaram, ambos permaneceram afastados. Vejam a troca na íntegra. Eu conservo o significado, a semântica, mas eu reescrevo de outra forma. E é importante que vocês se atentem, porque a língua portuguesa, ela dá inúmeras palavras para que a gente consiga se estabelecer enquanto produtor de texto, utilizando esses artifícios de paráfrase. Né? Basta fazer algumas consultas em dicionários, em livros, que vai dar e fortalecendo a tua estrutura textual. Algumas dicas aqui importantes para facilitar o processo de produção. Pesquisa dos vocábulos desconhecidos. Muitas vezes pegamos textos muito formais, então assim, vamos ter a calma, pesquisar, fazer leitura com pausa, sublinhar os itens de destaque encontrado, a evidência do que aquilo traz de informação importante, selecionar as palavras-chave, como eu já coloquei nas aulas passadas, e para que a gente consiga estabelecer uma estrutura textual com progressão, com objeto, onde eu consiga trazer essa linearidade de começo, meio e fim, conforme nós comentamos em aulas passadas. Como forma de facilitar o esquema de leitura, é importante, existem alguns modelos de fichas aí que a gente pode seguir. Tá? No primeiro momento, como o objetivo dessa aula é mostrar algumas metodologias para facilitar o processo de produção, a gente não vai aqui se atentar a técnicas, como a parte de metodologia da pesquisa, metodologia da científica trabalho. Aqui nós vamos fazer o seguinte, ou você foca na ficha respeitando a ordem de autor, data de produção, o que o tema traz, ou a gente começa a pensar no esquema de ficha aí voltada à questão da produção, do conteúdo. Então, eu tenho que ver o meu objetivo. O que eu quero? Eu quero selecionar os conceitos sobre X, eu vou utilizar esse tipo de escrita. Eu quero já deixar os meus registros com formato de paráfrase. Então, eu posso fazer os meus resumos e aí eu consigo, numa outra oportunidade, produzir um texto de acordo com aquilo que eu coloquei de objetivo. Então, aqui eu coloquei os tipos de indicação, tá? Os tipos de ficha bibliográfica. Então, eu tenho aquela básica que a gente via nas bibliotecas, que é a ficha de indicação bibliográfica, autor, obra, assunto, de transcrição para citação. Então, eu gostei daquela citação do autor, então vou pegar aquela citação, aí eu tenho que tomar o cuidado para poder ver se é citação direta, se é citação indireta, e eu tenho que seguir toda a metodologia de apreciação, de esquemas, de resumos, de ideias sugeridas pela leitura, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de tópico, de ficha de indicação bibliográfica, então ela tem que contemplar todas essas informações aqui, tá? Essa daqui serve como método de consulta, eu quero olhar as publicações do autor nos anos XYZ, eu consigo pegar a ficha e eu consigo identificar essa evolução dos registros do autor. Isso aqui é muito utilizado aí nas bibliotecas. As fichas de transcrição, o formato objetiva a transcrição exata do autor. Então, olha só,
o autor disse isso, aspas, citação direta, e aí eu já tenho que entender que no momento oportuno, quando eu for fazer a produção textual, eu posso pegar aquela ficha, eu posso pegar aquela transcrição e aí, seguindo as regras da ABNT, colocar no melhor formato, tá? Olha lá, precisa conter registro do autor, número de página, para que eu não me perca numa eventual pesquisa que eu precise fazer, tá ali registrado bonitinho e aí eu não vou me perder. A ficha de apreciação, ela se caracteriza por quê? Pelas críticas, tá? O autor falou sobre aquilo e eu tenho, dentro dos meus conhecimentos, eu tenho o prazer de poder criticar, de poder colocar algumas observações e eu consigo fazer isso na ficha, tá? Então, o que isso agrega? Qualquer crítica sobre qualquer assunto, ele traz algumas ideias inovadoras. E essas práticas inovadoras, elas sugerem novas escritas, novos conhecimentos, e aí, mais uma vez, voltando àqueles objetivos iniciais da aula, eu consigo me estabelecer enquanto sujeito na sociedade. As fichas também podem ser feitas por meio de esquemas, tópicos, onde eu bato o olho e aí eu consigo perceber que existe uma sequência lógica daquilo, tá? Isso facilita para as pessoas que têm uma facilidade em relação à memorização. Só de bater o olho naquele esqueminha eu já consigo entender tudo que o texto mensurou em algum momento. Fichas de resumo, né? O que ela faz? Ela sintetiza aquilo que o autor colocou. Então eu pego a obra, eu leio a obra e aí eu vou transcrever a obra sintetizando. Ótimo, porque assim, quando eu vou me remeter a um outro momento para entender a obra, não precisa de eu ler a obra inteira. Eu consigo ler o resumo e compreender aquilo que o autor traz de preciosidade. As fichas de ideias sugeridas pela leitura. Trata a inserção de registros complementares ao que foi lido. Essas informações que aparecem no meio da leitura podem colaborar com a interpretação da obra lida. Então, o que é aqui? Na verdade, são as entrelinhas que a gente enxerga quando lê, e aí muitas vezes passa despercebido. E aí, o que posso fazer? Quando eu enxergo essas entrelinhas, eu registro para que numa outra eventualidade eu consiga aprimorar aquilo que eu identifiquei como extra, como informação extra no texto que eu li. Qual é o modelo adequado de ficha? O modelo adequado de ficha, ele depende muito da característica do texto e do leitor. Então, não nos cabe aqui dizer que tem de seguir este formato. Você sabe qual o formato adequado, porque você consegue identificar quais são as suas percepções de leitura, quais são as suas dificuldades, quais são os ruídos que eventualmente te atrapalham no processo de interpretação. Então, o modelo quem vai definir é você, leitor, tá? Por quê? Porque o fichamento, ele é algo particular, então não existe um modelo. Ele está muito amarrado e muito centrado nas particularidades de quem faz a leitura e de quem vai efetuar os registros aí ao longo do tempo. Mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui comigo e acompanhe as inovações. Dê uma passadinha lá no guia didático, vai tirar suas dúvidas, entra no chat, faça os seus questionamentos. Até mais!